reflexão e nós, os pregadores dessa congregação, nós temos nos reunimos aí há algum tempo e percebemos que nós poderíamos falar, trazer as pregações temáticas, e temos feito isso, e eu confesso que tive grata surpresa, estou contente com as pregações que tivemos. Encerramos sobre o serviço, sobre servir, e agora vamos começar um novo tema. Por 2 meses nós iremos falar sobre reverência. Eu coloquei aqui, deixa eu ver se vai aparecer ali. Sim, ali. Eu coloquei aqui os temas que nós vamos abordar nos próximos 9 final de semana, 9 domingos. Nós teremos então esses temas. Hoje vou falar sobre o que é reverência, a definição de reverência de acordo com as Escrituras. Depois o outro irmão falará sobre estou no mundo, mas não sou do mundo. Reverente durante as atividades na igreja, principalmente o culto. Exemplos de Jesus sendo reverente, como isso me inspira. 5. Sendo reverente diante das provações. Existe hierarquia na aplicação da reverência? Reverência e irreverência. Como saber qual estou praticando? Comportamento cristão no mercado de trabalho e qual a ligação entre reverência e disciplina. Então esses serão os temas que nós vamos abordar aí nos 2 meses que virão. Se Deus nos der vida, nos der saúde, estaremos aqui para ouvir sobre esses temas. Eu quero fazer um elogio a essa congregação. Eu estava falando com alguns irmãos que a gente tem tantas coisas que nós queremos melhorar, precisamos arrepender, precisamos crescer, precisamos realmente mudar a direção quando estamos fazendo aquilo que não é da maneira que Deus nos orienta. Mas você sabia que essa congregação foi uma das primeiras congregações a voltar a reunir-se presencialmente novamente? Você sabia que fomos uma das primeiras congregações a conseguir transmitir o culto e as reuniões de maneira online? E nós somos tão pequenos, e nós somos poucas pessoas, mas são pessoas corajosas que nos animam cada vez mais a estarmos prontos para servir o Senhor e para cumprir o seu mandamento. Então, eu gostaria de, primeira coisa, elogiar mesmo a congregação. Os irmãos estão de parabéns. Há muitos pontos positivos, eu vou deixar para falar um cada vez que eu venho aqui, para não ficarmos ensoberbecidos, porque glória a Deus que nós estamos nos reunindo. Nós conversamos com muitos irmãos espalhados pelo país e pelo mundo. Muitos não voltaram ainda à reunião de domingo, às reuniões de semana. E eu conversei com alguns irmãos e eles estão preocupados, porque na hora que voltar, talvez não terão todos os irmãos que pararam, talvez não voltem todos novamente. Não porque morreram, não é por causa disso. Se morresse, tinha ido para a glória. Por outros motivos, né? Então, nós temos que estar atentos a esses detalhes, e eu queria parabenizar os irmãos. Essa congregação é especial e é maravilhosa, e glória a Deus por isso. Dando sequência à pregação de hoje, eu vou falar então sobre o que é reverência. Primeiro eu busquei o conceito, nos dicionários da língua portuguesa, para explicar para mim e para nós o que é reverência. E eu gostei do que eu encontrei. Nos dicionários, algumas definições falam sobre respeito profundo por alguém ou algo, em função das virtudes, qualidades que possui, ou parece possuir. É a consideração, é estima, reconhecimento. Existem também alguns gestos. Nos gestos de reverência, os gestos de cumprimento, quando você faz um cumprimento respeitoso, geralmente acompanhado de uma inclinação do tronco, a mão, e uma postura de respeito, chamado também de mesura, uma cortesia, ser cortês. Essa é a definição no dicionário português. Existem outras definições, ou mais definições, eu peguei algumas para a gente poder entender a respeito de reverência. Bom, então essa é a definição do dicionário. Biblicamente, não é muito diferente, e bateu bem com o que está definido no nosso dicionário da língua portuguesa.
Biblicamente, reverência também tem tudo a ver com respeito profundo por Deus, pelas qualidades que Deus possui. É uma consideração, um reconhecimento da sua superioridade e grandeza, bondade e amor, bem como da sua seriedade e poder. Ainda tem a ver também com temor, com adoração e louvor a Deus. Inclui também alguns gestos. Eu achei interessante que também, biblicamente, inclui alguns gestos, que é prostrar-se, né? Ou ajoelhar-se. Então, biblicamente, nós podemos afirmar que tudo que formos fazer ou referir a Deus, devemos fazer em reverência, com profundo respeito e santo temor. Tudo que formos fazer, que se refere a Deus, temos que fazer com respeito, com profundo respeito e santo temor. E nós podemos falar mais sobre reverência ainda, nós podemos aqui ir mais a fundo, nós podemos ainda ver vários exemplos bíblicos de personagens que foram reverentes a Deus e que tiveram excelentes resultados aqui eternamente. Podemos também ver aqueles que não foram reverentes, que não tiveram respeito por Deus. Mas para que falar desse assunto, então? Para que aprender sobre reverência? Para que trazer esse assunto para a igreja? Irmãos, é porque só estaremos com Deus na eternidade se formos verdadeiramente reverentes, ou seja, sem esse respeito profundo por Deus e tudo que se refere a Ele, não estaremos com Ele na eternidade. Eu pensei que a carta de Hebreus pudesse nos ajudar nisso. Então, talvez você esteja pensando, então, o que eu falei, né? Nós estaremos com Deus se nós formos reverentes. Então eu tenho que ser reverente para ser salvo? Sim e não. É, mas não é. Na verdade, não é porque você é reverente que você é salvo. Você é salvo e então você é reverente, porque esta é uma característica daqueles que já entregaram a sua vida a Deus. E se eu estou falhando nessa característica que Deus espera que eu tenha, eu preciso me lembrar e agir com reverência, com total respeito, profundo respeito e reconhecimento a Deus. Então, a reverência ela está envolvida na sua salvação, porque é uma característica daquele que segue a Deus, daquele que entregou sua vida a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, nós vamos ver algo sobre reverência, e eu acredito que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, vai nos ajudar bastante a entender um pouco sobre reverência. Existem muitas cartas, a maioria delas, os evangelhos, e muitos no Velho Testamento, que vai nos ensinar sobre reverência também. Eu gosto muito do livro de Hebreus, tivemos excelentes aulas com o nosso irmão Simar aqui, num passado recente, e foi um dos livros que me chamou muita atenção, porque Deus demonstra ali um amor profundo pelos irmãos, pela raça humana, mas também uma seriedade que nós precisamos nos lembrar, porque Ele é fogo consumidor. O versículo 28 e 29 de capítulo 12 de Hebreus diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A carta aos Hebreus, ela trata principalmente dos irmãos judeus que haviam se convertido. Sim, eles se tornaram cristãos, mas com o passar do tempo, eles começaram a voltar para o mundo religioso do qual eles haviam abandonado por causa de Cristo. Então,
Deus inspirou o escritor de Hebreus, e por amor Deus fez isso, para que ele pudesse mostrar que Deus já havia falado aos antepassados pelos profetas, e agora falava a eles pelo próprio Filho. Abra sua Bíblia lá no primeiro capítulo de Hebreus, por favor. E mostra ali, logo no primeiro capítulo, os primeiros versículos, Deus mostra, olha só, ouçam, esse é meu Filho amado, ouçam a Ele, agora é Ele que vai falar com vocês. E destaca 8 características grandiosas de Jesus. E mostra que Jesus está acima de todas as coisas, que Jesus é superior aos anjos, a Moisés, ao sumo sacerdote, ao templo e até mesmo à lei. Portanto, merece nossa reverência. Merece a reverência daqueles judeus, daqueles irmãos hebreus. Lá no comecinho do livro de Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Deus estava falando para os irmãos hebreus: olha só as características do meu Filho amado Jesus, quem está falando para vocês agora. Antes eu falei aos seus pais pelos profetas, mas agora eu falo pelo Filho, o meu Filho amado. Ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fiz o universo. É o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, fez a purificação dos pecados, dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade, está sentado à direita da majestade, e é tão superior que herdou o mais excelente nome, o nome de Filho de Deus. Deus estava mostrando para ele: olha a grandeza de Jesus, olha como eu, Jesus, nós somos grandes, e ainda assim amamos vocês tão imperfeitos. E estamos de novo relembrando quem é Jesus. E quem é que fala? Agora quem é que está falando? Jesus. Porque Jesus falava quando estava aqui. Os evangelhos demonstram muito disso, da biografia de Jesus. Mas os apóstolos também falavam, ou Jesus falava através dos apóstolos, os quais obedeceram a Jesus, imitaram Jesus, e é hoje para nós uma das colunas da nossa fé, o que os apóstolos fizeram e falaram. Amém? Então, ele estava mostrando: esse Jesus merece toda a reverência, todo o respeito, maior profundidade, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele estava lembrando, com esse desejo de voltar ao velho homem, nossos irmãos judeus hebreus, inclusive alguns já tinham desistido e voltado ao mundo religioso, abandonando o Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo Salvador. Esses irmãos estavam irreverentes a Deus e a Jesus. Não estavam demonstrando respeito mais, e não era nada profundo esse respeito. Não estavam mais reconhecendo a Deus, não estavam mais considerando as qualidades de Deus e de Jesus, as grandezas de Jesus, e estavam esquecendo da seriedade de Deus, como se isso não ofendesse o nosso Deus Todo-Poderoso, como se isso pudesse passar em branco, como se isso pudesse não ter peso nenhum. Você já viu como é que se deve comparecer diante de um juiz do tribunal humano? Alguns aqui eu sei que já participaram de testemunha, né, de um julgamento, aquela testemunha aleatória que é chamado para testemunho popular, não é isso? Julgo popular, alguma coisa assim. E aí chama as pessoas comuns e você vai lá no tribunal, você vai lá no fórum e participa daquela audiência, né? Como um popular, um cidadão comum.
E como é que você vai? Eu lembro que tinha um amigo, ele está aqui inclusive, ele precisava ir na audiência dessa, e ele não tinha um paletó, um blazer. Ele falou, rapaz, fui chamado para uma audiência, e você tem um blazer para me emprestar, um paletó, um terno, e eu não posso ir de qualquer jeito lá. Eu falei, eu não sabia não, não pode. Lá você tem que ir alinhado. Não é por isso que eu vim assim não, até porque está frio. Aí, eu falei, não, eu tenho sim. Daí ele foi, tá, e depois nós ficamos conversando como é que era. Tá. Chega lá, todos de pé, chega o juiz, né? O excelentíssimo, ó como fala com o juiz, o excelentíssimo senhor juiz da comarca tal, da vara tal, tá, e todo mundo em pé. Aí ele vem, podem sentar. Comportamento, não é verdade? Você põe uma roupa diferente, comportamento diferente. Você fala só se te derem a palavra. E olha lá o que você vai falar. Cuidado, uma audiência pública, uma audiência com o juiz, isso aqui não dá. Veja que nesse tribunal humano, nós temos que ter um comportamento, uma reverência por uma pessoa imbuída de uma autoridade. Como não teríamos por Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Todo-Poderoso, aquele que criou tudo e poderia fazer e pode fazer tudo do jeito dele, nos deu a liberdade de decidirmos ter reverência, respeito profundo por ele. Aqui no culto, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vida, e quando você estiver sozinho, na sua casa também. Sempre que formos referir a Deus, e as coisas de Deus, vamos lembrar de usar reverência. Isso é muito importante. Veja Hebreus capítulo 9, versículo 28. Eu vou passar aqui algumas passagens, meu tempo é muito rápido. Antes de Hebreus 4, 13. E vou ler aqui mesmo. Hebreus 4, 13, eu sei que muitos já decoraram. É logo após Hebreus 4, 12, que fala porque a Escritura eu esqueci, bonito, né? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Obrigado, João, está vendo? As pessoas sabem de cor. Então, logo abaixo, no capítulo 13, ele fala, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão patentes e descobertas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E agora o 9, 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Essas duas passagens mostram a autoridade de Cristo e o poder que ele tem, e que ele vai voltar. E vai voltar, ele fala, aos que o aguardam para a salvação. E há aqueles que o aguardam também, mas não para a salvação. Eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: Deus não é egocêntrico, tá? Deus não existe isso. Deus é diferente de nós. Deus não quer ser obedecido só para ele se sentir bem. Não é isso. Eu já falei isso, mas eu gosto de repetir. Deus quer que nós obedecemos a Ele, a palavra dEle, porque isso é bom para nós. Ele quer a nossa felicidade. E se nós não obedecermos a Deus, o destino nosso é estar longe de Deus. Então, quando Jesus voltar, Ele vai voltar, é importante que nós estejamos com reverência, obedecendo a Deus, com todo respeito. Temos de admitir em nosso coração a grandeza de Deus para que a adoração seja aceitável a Deus. E entender e adorar a Deus corretamente requer nosso reconhecimento do seu caráter imutável. Gente, nós sabemos, Deus não vai mudar para me agradar. Eu é que preciso mudar para agradar a Deus. Nós sabemos disso. E isso envolve nosso respeito profundo. Isso envolve exatamente reverência. E detalhe, nós sabemos e é bom lembrar, Ele é justo. Deus é justo. Justo mesmo. É fascinante para nós, sabia? Ouvir a respeito da graça de Deus. É tão bom saber que estamos debaixo da graça, um presente imerecível. Está continuamente disponível para nós, mas muitas vezes nós desprezamos ou desvalorizamos pregações ou pregadores que falam do fogo consumidor do inferno. Parece até que o inferno não existe mais. Parece que o pecado não é tão grave assim mais.
e que Deus nem está tão perto de nós, e que orar é só na hora da refeição, ou domingo no culto, que ler a Bíblia a gente lê no culto. Jejum caiu de moda, eu não ouço mais os irmãos falando de jejum. Que no final, dá-se um jeitinho. Não dá jeitinho no final. Você dá jeitinho hoje. Hebreus fala-se de um tempo chamado hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi com os seus pais no dia da rebeldia, quando eles não obedeceram a Deus. Vejam Hebreus 12, 25, por favor. Olha só o que Deus falou através do escritor de Hebreus para esses irmãos judeus que estavam desanimando ou desanimados e desistindo de andar no caminho de Jesus e voltando para o mundo que eles já haviam abandonado. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Eu coloquei entre parênteses ali Jesus, porque quem fala é Jesus, Ele fala conosco, Deus fala a nós através de Jesus. Sabe qual que é o perigo de uma adoração sem reverência? É que uma vez, de nós, em vez de se aproximarmos de Deus, como Ele é, talvez nós sejamos tentados a inventar um Deus que é mais um amigo usuário, um Deus com o qual nos sentimos melhor, mais confortáveis, que é mais, assim, talvez mais parecido comigo, combina mais com o meu estilo de vida. Em outras palavras, existe o perigo de criarmos um Deus à nossa própria imagem e deixar de reverenciar o Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem de Deus, para o adorar, para seguir. Vou fazer uma pergunta aqui, já estou terminando, só para você pensar, não responda. Qual foi a última vez que você se ajoelhou ou se prostrou diante de Deus na sua oração? Eu até pensei, vou pedir para a igreja ajoelhar e em reverência orar a Deus lá. Uma vez nós fizemos isso no Enoque, eu fiquei até meio constrangido. Daí eu fui ajoelhando aos pouquinhos, depois eu estava acostumado, e 450 homens orando, por um pedido especial por um irmão que estava com câncer na boca. E Deus ouviu. Não porque nos ajoelhamos, mas porque os corações estavam reverentes a Deus. Se nós fizermos isso aqui, só para ser visto, não tem sentido nenhum. Mas, em secreto, quando você estiver lá na sua oração, lembre-se desse comportamento. Isso não vai te deixar mais santo. Isso não vai apagar seus pecados. Quem apagou seus pecados foi Jesus na cruz, amém? Mas lembre-se da reverência, porque nós, com os tempos modernos, vamos deixando de praticar atitudes bíblicas que Deus deixou escrito para que nós exercitemos, para demonstrar a nós mesmos a reverência que nós temos a Deus, a Jesus o Senhor. Quando eu pensei no jejum, eu estava tentando lembrar qual foi a última vez que eu jejuei e por quê. Confesso a vocês, não lembrei. E Jesus falou que existe um modo de jejuar. Lembra de Mateus 6? Ensinou a orar, né, também. Ensinou-nos como servir a Deus. Não vamos nos ajoelhar aqui para se aparecer, tá? Não vamos fazer isso. Eu gostaria de terminar a reflexão de hoje com esta fala. Portanto, irmãos, vamos aprender mais sobre reverência. Nós teremos 9 domingos falando sobre reverência. Vamos exercitá-la no dia a dia, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reverência
é um respeito profundo por Deus, por quem Ele é, simplesmente por quem Ele é. E se nós formos ver todas as qualidades de Deus, aí sim nós vamos ajoelhar aqui em qualquer lugar. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de pedir, por gentileza, quem puder ficar em pé, nós vamos orar e vamos para nossas casas. Que Deus nos ajude.